A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos falar da lição de número 6, que tem como título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. É uma lição da classe dos adolescentes, uma lição riquíssima, que falará de Samuel como trabalhando como juiz, trabalhando para o Senhor como juiz, governando ali a nação de Israel, tomando conta daquele povo, e como profeta também, entregando a palavra do Senhor, e como sacerdote, cuidando do templo do Senhor, da busca à presença de Deus durante um momento tão difícil de Israel. A leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10. É importante que o professor sempre faça essa leitura em sala de aula, e vai aqui uma dica: deixe que cada um de seus alunos leia um versículo, que aí você já inicia uma aula com todos participando, incluindo ali todos os pré-adolescentes, né, todos os adolescentes em sala de aula, participando da escola, fazendo com que eles já tenham interesse pelo assunto. E o texto principal é em 1 Samuel, capítulo 3, né, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, que diz: E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Amém? Então vamos para a lição. Os objetivos que o professor deverá manter o foco em sala de aula ao lecionar para os seus adolescentes. O primeiro aqui, apresentar a história de Samuel e seu chamado. O segundo, destacar a importância do adolescente escolher ser fiel a Deus, assim como Samuel fez. E terceiro, mostrar que o adolescente precisa buscar e servir a Deus. E aqui tem uma dica ao professor, na verdade é crucial que o professor não vá despreparado para a sala de aula. Então, professor, observe essa dica e se prepare bem sempre para ensinar os alunos. Eles percebem, eles não são inocentes, eles veem quando a aula não está tão boa, quando o professor não se preparou. E nisso todos perdem, né? Todos perdem. O professor perde a conexão com os alunos e os alunos ficam dispersos e o conteúdo não é aproveitado em sala de aula. Então, faça isso, estude bem, estude bastante, estude com antecedência. Não deixe para o último dia, não deixe para estudar no sábado, estude a semana inteira, prepare, você está fazendo para o Senhor, faça o seu melhor. Eu sei que muitas são as lutas de todos, né, de todos nós, a correria, o dia a dia, mas se tiver 10 minutinhos ali por dia, você já puder ir preparando e ter um momento ali, logicamente você vai ter um momento, alguma hora que vai poder parar e definitivamente estudar bem a lição. Mas se puder preparar um pouquinho, colocar na mente, chegou, lecionou domingo, segunda-feira, já leia um pouquinho da lição, já para poder pensar, poder passar a semana inteira pensando como vai desenvolver a sua aula. Então isso aí vai florescer ideias e o professor poderá aproveitar bastante esta oportunidade de poder lecionar melhor para os seus alunos. Então aqui tem o ponto de partida na aula. Aqui também está na lição do professor, o professor observando aí poderá fazer essa leitura. Vou apenas aqui iniciar, né, a leitura aqui. Inicia a aula envolvendo os alunos em uma conversa. Então, é importante que o professor inicie a aula perguntando como seus alunos estão, perguntando como foi a semana, e também fazer a pergunta aqui envolvido com a lição. Que tem aqui como a dica: Deus responde orações? É uma pergunta que o professor poderá fazer em sala de aula, já que o tema falará sobre a oração de Ana, que foi respondida. Então, Deus responde orações, será que estamos orando o suficiente? Então, eles respondendo, logicamente, que Deus responde as orações, ou se porventura alguém ali falar que não, então o professor terá que fazer aí, já terá que dar uma resposta ali com sabedoria para este aluno. Normalmente o adolescente responderá que sim, então o professor fará a pergunta em seguida: estamos orando o suficiente? Indagaremos os nossos alunos se eles estão pedindo algo para o Senhor e falaremos a eles que é preciso buscar incessantemente, sem parar. Amém? Deus abençoe. Vamos lá então para a lição agora, de fato, a lição para nós meditarmos e o Senhor abençoar a aula. Irmãos, antes de iniciar, eu costumo pedir lá no finalzinho do vídeo, mas muitos não ficam até o final do vídeo, porque assistem ali o que é necessário, o que é de proveito, e vão embora e não deixem o seu like. Se inscreve aí também, né, no canal, fortalece aí para que a palavra de Deus seja conhecida por muitas outras pessoas. Me desculpe estar pedindo isso aqui logo no início, mas é porque é necessário para que o canal, né, ele é divulgado dessa forma, né? Não sou eu que faço a divulgação, se você gostou ou não do trabalho aí
que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas vamos lá. Eu não vou fazer isso muitas vezes, estou pedindo aqui hoje. O tópico de número 1 tem o sacerdócio de Eli. A liderança de Eli é o subtópico 1. A Bíblia relata que Eli era sacerdote na cidade de Siló. Então Eli era um sacerdote, né? um sumo sacerdote, aquele que acessava ali o templo do Senhor e entrava no Santos dos Santos para falar com Deus. Era desta forma que o povo falava, era desta forma que o povo acessava ao Deus Todo-Poderoso. Não é como hoje, que nós temos direto acesso ao Pai. Basta nós chegarmos a Ele com um coração quebrantado, um coração contrito, que nós podemos falar com o nosso Deus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Porque Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz. Até então, era necessário que o sacerdote ouvisse o povo e passasse ali aquilo que era necessário ao sumo sacerdote para que ele falasse com Deus em prol de todo o povo. Então, hoje nós não precisamos mais estar dessa forma. Então, a Bíblia fala que sacerdote, que Eli era sacerdote. Ele era sacerdote, ele, na verdade, ali, né, ele era o principal dos sacerdotes, e os seus filhos também, Hofni e Finéias, eram sacerdotes também, porque Eli havia os criado no templo. Mas a Bíblia relata que os seus filhos, eles eram filhos de Belial, a palavra de Deus fala, filhos desobedientes, filhos maus aos olhos do Senhor. Eles desprezavam o templo do Senhor, cometendo atrocidades lá dentro do templo, e eram verdadeiros pecadores. Eles eram pecadores, eles não se arrependiam dos seus pecados. É porque todos nós somos pecadores, mas eles eram pecadores constantemente. Eles tinham prazer no pecado. O cristão verdadeiro, ele não tem prazer no pecado. Ele peca e volta aos pés do Senhor. É dessa forma, né, que o cristão deve agir. Nós não temos prazer no pecado. O pecado, ele é um acidente na vida do cristão. Nós não devemos pecar, nós temos isso em consciência. Agora, o pecador contundente, aquele que não para, o contumaz, na verdade, aquele que não para de pecar, que não cessa de pecar, na verdade, ele está vivendo para o inimigo. Ele não está vivendo para Cristo e nem pode ser chamado aí de cristão. Então, ele é do inimigo. E os filhos de Eli eram desta forma, a palavra de Deus nos mostra. Mas aqui, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre Hofni e Finéias, mas agora nós falaremos sobre Eli e o encontro dele com Ana. Então nós sabemos que Eli ele era o sumo sacerdote, o principal ali em Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor, o templo, onde na verdade não é o templo, né? Na verdade é o tabernáculo. É o tabernáculo, o local separado para que eles buscassem a Deus. O subtópico 2 tem como título o encontro de Eli com Ana. Nós sabemos que Eli era sumo sacerdote, ele estava em Siló e ele cuidava ali do tabernáculo, do local onde se encontrava a arca, onde ficava o Santo dos Santos, onde ele apresentava sacrifício em prol do povo. Então ele conhecia muitas famílias e ali naquele local se comemoravam muitas festas. Então, de ano em ano ali, o pessoal peregrinava até Siló para as festas. E não foi diferente com Elcana e Ana, que fazia o mesmo. Eles também foram para Siló adorar ao Senhor, se festejar por tudo que o Senhor havia realizado. Então a palavra de Deus fala que Elcana era casado com Ana, porém Ana era estéril. E como ela não poderia ter filhos, assim a lei abria espaço para que ele casasse novamente e assim tivesse a sua descendência. Então ele casou novamente com Penina, no caso ficou com as duas, a esposa Elcana, e a Bíblia fala que Penina zombava de Ana, porque ela não poderia ter filhos. Porém, Elcana amava Ana, mas essa questão de manter ali a linhagem da familiar, a lei permitia naquela época que assim fosse. Mas Ana, ela não se contentou com esta situação. Ela buscou a Deus em sua presença. Um dia, no tabernáculo, ela orou ao Senhor pedindo um filho. Ela rogou a Deus pedindo um filho e Eli, passando por ali, ele achou que Ana estivesse embriagada. Mas Ana, na verdade, ela estava falando com Deus, ela estava chorando aos pés do Senhor. Então ele, como um servo de Deus, ele juntou-se a Ana para rogar para que Deus desse um filho a ela, para que Deus abençoasse o pedido dela. Ele se juntou, que maravilha, né? Nós vemos que ele vendo o sofrimento de Ana, ele se juntou a ela para orar. Como é bom, como é maravilhoso a igreja unida em um só propósito, a família unida em um só propósito, os amigos, os alunos em sala de aula, unidos em um só propósito.
Professor, observe sempre em sala de aula, se tem alguém precisando de oração, aí mesmo entre eles, e ore em um só propósito. Aproveite esse momento para que eles possam buscar ao Senhor, aprendam a buscar a Deus, aprendam a viver em comunhão. É o momento é esse, é de ensinarmos os nossos jovens, nossos adolescentes, esses que são a realidade da igreja hoje, mas que também serão o futuro. Então, faça isso, abençoe a sua classe, não tenha medo, não fique temeroso, ore, busque a Deus, porque Deus ele é maravilhoso e Ele cuida de nós. E então, este foi o feito de Eli. Ele orou com Ana. Então Ana ela fez um voto ao Senhor. Enquanto orava, ela fez um voto ao Senhor, prometeu dedicar o seu filho à sua obra e nunca cortar o seu cabelo. Essas foram as promessas de Ana para que Deus fez um voto com o Senhor, pedindo: Senhor, se o Senhor me der, eu farei isso. Importante nós votarmos, quando o cristão faz um voto, ele tem que cumprir para que o nosso Deus fique, para que ele não se entristeça conosco, né? É triste quando alguém promete algo para nós e nós não cumprimos. O nosso Deus, ele é amor. Um dos sinônimos do nosso Deus é amor. Ele nos ama e quando nós decepcionamos, ele vai se entristecer conosco, né? Então, logicamente que ele também é misericórdia, mas é melhor nós agradarmos a ele, para nós sermos abençoados. Então, Ana foi abençoada com o filho. E assim que desmamou, ela entregou o seu filho. Com certeza foi um momento muito doloroso para Ana, mas ela tinha a bênção, e o Senhor realmente usou a Samuel. Tanto que aqui, o tópico de número 2, o chamado Samuel cresceu em Siló. Então, aqui a palavra do Senhor deixa bem claro, né, em 1 Samuel capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11, que Samuel foi criado em Siló, ele cresceu em Siló. Então, ele teve Eli ali como se fosse, ele teve Eli como se fosse um pai para ele. Então, ele aprendeu junto do sacerdote, junto ali, crescendo. Com o passar dos anos, Samuel ganhou o respeito do povo por causa da sua postura. Ele ganhou respeito daqueles que ali iam por causa da postura de Samuel, o amor de Samuel à obra de Deus. Então ele foi respeitado. Por isso, muitos dos nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, jovens, juvenis, está numa fase que, com certeza, eles observam os padrões, não querendo, né, não procurando isso, mas é o que está aí na mídia, na internet, padrões de beleza, padrões humanos, que são definidos por pessoas, não são definidos por Deus. Mas nós, como professores, temos que alertar a eles que o mais importante é servir ao Senhor, que o mais importante é servir ao Senhor com alegria, que o Senhor vai abrindo as portas e cuidará de cada um dos seus filhos, né? Então, Samuel viu o tratamento que os filhos de Eli davam aquilo que era do Senhor. Eles brincavam, zombavam, eles faziam coisas terríveis no tabernáculo, e isso desagradou o Senhor. Então, em uma noite, Deus chamou a Samuel. Ele ouviu a voz, mas ele achou que era Eli o chamando. Então, isso se repetiu por 3 vezes. O Senhor falou com Samuel. Então, Eli entendeu que era Deus que estava falando, era Deus que estava o chamando. Então, Eli orientou a Samuel que quando Deus o chamasse, respondesse: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. O sacerdote orientou o seu liderado ali que falasse dessa forma com o Deus Todo-Poderoso. Eis-me aqui, Senhor. É isso que nós devemos ensinar para os nossos alunos, que eles devem responder à voz do Senhor com prontidão, com alegria para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra, estar respondendo ao Senhor positivamente, dando a Ele, se entregando sem reservas, para que o Senhor abençoe a nossa juventude. Então, essa foi a orientação daquele que entendia, daquele que sabia os mandamentos do Senhor. Essa deve ser também a forma que nós, como professores, superintendentes, líderes, devemos agir com os nossos alunos, né, com os nossos liderados. Então, naquela noite, Samuel recebeu uma mensagem profética pela primeira vez. E essa mensagem profética não foi tão fácil para que Samuel entregasse para Eli. A mensagem era contra a família de Eli, que havia desrespeitado, que não estava fazendo, não observava os mandamentos daquilo que era necessário do tabernáculo do Senhor, daquilo que era do Senhor. Então o Senhor
colocou juízo sobre a vida de Eli e a sua família, e o fim deles foi trágico. O fim de Hofni e Finéias, eles perderam o sacerdócio, eles perderam a sua família, e o fim foi trágico o fim é trágico para aquele que desobedece a Deus, aquele que desobedece a palavra de Deus. Nós temos sempre que falar do amor de Cristo, mas também nós temos que lembrar que desobedecer à vontade de Deus traz malefícios, traz dificuldades, problemas, lutas para a vida do nosso aluno, para a vida de todos, né? Todos aqueles que não observam a palavra de Deus. Mas continuando, o ministério de Samuel, então, Samuel que não quis viver a forma dos filhos de Eli, ele foi abençoado. Então aqui nós temos a comparação de duas gerações. A geração de Eli, que buscou desagradar ao Senhor, que buscou não observar a vontade de Deus, que buscou fazer aquilo que era desagradável ao Senhor. Mas também temos em seguida a geração de Samuel, que busca fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E essa geração foi muitíssimo abençoada, e nós vamos ver aqui no próximo tópico. 3. O ministério de Samuel. Samuel exerceu 3 ministérios. Nós falamos logo no início: sacerdote, profeta e juiz. Vamos ver aqui como sacerdote, que é o subtópico 1. No momento em que a nação estava espiritualmente depravada, o sacerdócio em Siló estava corrompido, o Senhor levantou a Samuel e destituiu Eli e seus filhos daquele trabalho. Eles estavam brincando com a obra do Senhor, estavam fazendo a obra do Senhor relaxadamente, e o Senhor não tolera isso. Então o Senhor interviu naquela situação e levantou alguém temente a Ele para fazer a sua obra. É isso que nós precisamos hoje. Muitos estão brincando, muitos estão fazendo algazarra com aquilo que é do Senhor, estão zombando do nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele quer usar aqueles que são tementes, aqueles que são obedientes à sua palavra. E aí dentro da sua classe, professor, tem jovens que o Senhor quer usar, que o Senhor tem projeto para a vida de cada um deles. Então o professor tem que buscar pela vida também dos seus alunos, orientá-los e orar por eles. E, professor, este é o motivo para você continuar pelejando, fazendo a vontade de Deus e não desistir. Porque o Senhor colocou em suas mãos vidas para que você possa abençoar através do ensino da palavra de Deus e que essas vidas venham florescer na obra do Senhor e dar frutos para o Deus Todo-Poderoso, alcançando almas para o Senhor. E Deus usou a Samuel como sacerdote, como alguém que cuidou daquilo que era do Senhor, que buscou a presença de Deus enquanto todos desprezavam. O Samuel foi usado, Samuel foi instrumento nas mãos de Deus, ferramenta nas mãos de Deus. Ele não quis ser maior que o Deus Todo-Poderoso. Ele se prostrou em sua presença com humildade e permitiu que Deus fizesse uma grande obra através da vida dele. Temos que ter isso em mente, que nós somos ferramentas que o Senhor quer usar. Somos ferramentas, agindo com humildade, o Senhor abençoará cada um dos nossos alunos, cada um de nós, em nome de Jesus. Então Samuel também, você veja como ele foi tão abençoado, ele permitiu de uma forma que o Senhor o abençoou poderosamente, que ele também foi profeta. A Bíblia relata que as profecias anunciadas por Samuel, elas se cumpriam. Então ele era verdadeiramente um profeta, ele profetizou. Samuel preocupou-se em reunir um grupo de homens para ensinar a lei. Ele teve essa preocupação que nós temos, que nós professores temos, de ensinar, de multiplicar pregadores da palavra de Deus. Ele ajuntou profetas, a Bíblia fala, tem as referências, ele ajuntou profetas ali para que os mandamentos do Senhor continuassem sendo pregados. Nós falamos da profecia, que Samuel era profeta, e justamente nós vimos aqui agora há pouco o que ele profetizou para a casa de Eli. Então Deus usou Samuel e também veio a usar muito mais também em muitas outras passagens. Por exemplo, nós temos quando o Senhor chama ele para ungir a Davi. O Senhor já havia falado, o Senhor dá juízo a Samuel em várias vezes ali com Saul, com Davi. Então Samuel era profeta. Então se nós estudarmos, se nós vemos as referências, nós vamos atestar de melhor forma ainda o quanto Deus usou a Samuel, o quanto foi maravilhoso o ministério profético de Samuel. E Samuel também foi juiz. Samuel atuou como juiz em todos os dias de sua vida. Todos os dias de sua vida, Samuel trabalhou para o Senhor, como juiz de Israel, cuidando do povo do Senhor. Ele cuidou do povo do Senhor como sacerdote, quando profetizava,
quando ele arbitrava, né, quando ele era juiz ali em Israel, quando ele estava ele estava julgando a causa do povo. Então Deus o usou poderosamente, mas ele atuou principalmente em Ramá, onde ele tinha uma casa. A Bíblia fala, a Bíblia nos mostra. Então este foi o ministério de Samuel. Samuel foi tremendamente usado por Deus. Ele permitiu que o Senhor usasse-o. E ele não se limitou. Ele poderia falar, Senhor, mas eu já sou sacerdote e dê esse cargo a alguém. Ah, mas eu já sou profeta. Não, ele permitiu que Deus trabalhasse através da vida dele e foi grandemente abençoado. Grande exemplo para os nossos alunos. A vida de Samuel, um grande exemplo para que eles possam continuar firmes na caminhada cristã em nome de Jesus. Que Deus abençoe, professor, que o Senhor abençoe a sua aula poderosamente e que nós possamos estar firmes, buscando a Deus, assim como Samuel, e estar aí no próximo domingo também lecionando mais uma vez, ajudando, né, auxiliando, estudando, seja qual for a sua missão aí na igreja do Senhor, cumpra, porque Deus é contigo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.